A gente discutiu bastante fora do ar sobre se a gente entraria ou não nesse assunto, mas como agora é uma denúncia concreta contra os envolvidos, a alternativa de você ignorá-lo já não existia mais. Mas a gente vai tratar aqui especialmente, não vamos nem falar sobre o mau jornalismo, sobre, às vezes, a maldade pura e simples. A gente vai se ater aqui à questão legal. Estou falando da história da atriz Clara Castanho. Começou quando o colunista Léo Dias, numa entrevista ao Danilo Gentili, contou que tinha uma história, que ele tinha optado por não publicar e, sem dizer o nome da atriz, contou ali a história de alguém que, grávida, teve um filho e entregou a criança à adoção, né? Sem citar um detalhe, entre aspas, muito importante, que é o fato de que ela havia sido estuprada. Esse bebê foi fruto de um estupro, de uma violência. E que tudo foi feito dentro dos conformes legais, a doação e depois a adoção da criança. Depois veio uma personalidade chamada Antônia Fontenelle, e, digamos, se houvesse um concurso do melhor ser humano, ela não estaria entre os favoritos, para ser generoso, que fez uma live a respeito do assunto, também sem citar o nome da atriz, mas só faltou isso, porque deu várias dicas ali de quem seria, e os dois, Léo e Antônia, tudo isso fizeram sob um tom acusatório, né, julgando a atriz pelo que havia acontecido. A Clara Castanho, que não pretendia vir a público a respeito desse assunto, teve de fazê-lo, porque já estava muito claro de quem eles estavam falando, e ela o fez em um texto publicado na internet. Aidar, a gente vai tentar deixar de lado aqui os julgamentos morais para tratar da questão legal. Até onde vai o direito de um jornalista de publicar coisas tão específicas, tão íntimas, ainda por cima distorcendo o que aconteceu, de fazer julgamentos públicos. Enfim, o que tem para a gente ponderar a respeito de mais esse caso escabroso aqui no Brasil? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Megali, começando pelo fato do jornalista ter divulgado algo sob sigilo, tem dois pontos que precisam ser analisados, né? Não há consequências penais. E não há consequências penais porque tem uma jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal que diz que o dever de sigilo, tanto nesse caso como em casos em que o dever de sigilo é do médico, da enfermeira, como nos casos em que o dever de sigilo é de algum funcionário público, são eles que têm esse dever de sigilo. O jornalista não tem dever de sigilo. Então, do ponto de vista penal, que ao quebrar esse sigilo, médico, enfermeira e, eventualmente, um servidor da justiça que quebre o sigilo de um processo passando para um jornalista, eles cometem crime. O jornalista não comete crime ao divulgar isso. Isso é um princípio basilar da liberdade de imprensa e por mais que nesse caso a gente fique enojado com a divulgação que se deu, e nenhum de nós acho que... Desculpa, tinha um mosquito entrando aqui na frente. E nenhum de nós, eu acho que se prestaria a esse tipo de papel, não há consequências penais, mas há consequências cíveis, no caso do jornalista. Ele pode responder, sim, e deverá responder por uma ação de indenização por danos morais, por ter exposto a vida privada, a intimidade de uma mulher que foi fruto de violência e, apesar de ser fruto de uma violência indescritível, ela recorreu a todos os meios judiciais corretos, ou seja, ela, fruto de uma violência, usou todo o processo legal, tudo corretamente, para levar essa criança que ela teve a uma adoção por uma família que estava disposta, de fato, a ficar com essa criança. Então, assim, do ponto de vista do jornalista, é isso. Ele deve responder, sim, por uma ação civil, indenização por danos morais, e não só ele, a enfermeira, tirando as consequências penais desses outros atores. Ele, a enfermeira, a Antônia Fontenelle, que cometeu crime de difamação e calúnia, ao comparar a entrega legal de uma criança aos cuidados da vara da infância e juventude ao abandono de incapaz. Essa mulher cometeu uma difamação, uma calúnia, e ela deve responder penalmente por isso,
além das consequências civis. Porque esse é o ponto, né? A sequência de crimes. O estupro, ela é vítima em todos esses casos. Vítima de um estupro, vítima da violação do seu direito à intimidade, do vazamento de dados, e aí eu queria voltar a esse aspecto aqui, o vazamento de dados já dentro do hospital. Chantagem é crime também, não, Aidar? A calúnia de quem não entende a legalidade da adoção do bebê é absolutamente amparada pela lei. A gente está falando de uma sequência de crimes aqui sobre os quais a gente quer jogar luz para ajudar outras mulheres que eventualmente passem por situação parecida ou tenham passado. É um direito da mulher sobre o qual a gente precisa falar numa sociedade ainda muito, muito machista, como eu falei um pouco mais cedo, em que todo mundo ou muita gente se sente no direito de mandar na vida, no corpo, nas decisões dessas mulheres. Como é que a gente joga a luz diante dessa sequência tão grave de crimes, Aidar? Sheila, eu acho que esse ponto é fundamental e eu acho que a gente tinha que focar bastante nele de fato. O primeiro ponto é o artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente dá à mãe o direito de entregar o filho à vara da infância e juventude se ela não se sentir apta a criar esse filho. Mesmo durante a gestação, seja uma gestação fruto de violência ou não precisa ser uma gestação fruto de violência, se a mulher não se sentir apta a criar a criança, ela tem o direito, isso é um direito da mulher, procurar uma vara da infância e juventude na cidade que ela mora e manifestar o interesse de criar essa criança. A partir desse momento, ela começa a ser acompanhada por uma equipe multidisciplinar do sistema de justiça e ela não vai sofrer nenhuma reprimenda em relação a isso. Não sou eu que estou dizendo isso. Ontem, 2 juízes, por conta desse caso escabroso, foram às redes sociais, Iberê de Castro Dias e Paulo Bacará, 2 juízes de vara de infância e juventude, contar as suas experiências. Então, assim, a mulher que hoje está passando por isso, ela pode confiar na justiça. Porque este caso, esse vazamento ilegal, vil, baixo, é exceção. A esmagadora maioria dos casos não é tratada como esse caso foi tratado. Nem pela equipe dos hospitais. Ontem eu conversava com a minha irmã, Nádia, que é enfermeira, e ela me passou o código de ética, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem, que trata disso. E lá é muito claro, no artigo, eu notei aqui, 52, que o enfermeiro tem o dever de manter sigilo. E ela até contou que nos hospitais hoje, no hospital que ela trabalha pelo menos, qualquer pessoa que tem acesso ao prontuário do paciente, fica registrado que ele teve acesso ao prontuário do paciente por conta da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, é fácil também rastrear quem viola esse sigilo. Tudo isso para dizer o seguinte, Sheila, ontem, por exemplo, um desses 2 juízes, eu não lembro se foi o Iberê ou o Paulo Bacará, eles disseram que sempre já apareceu mulher em todo tipo de situação e que eles fazem a audiência de forma rápida e eles sequer, assim, tentam não investigar o motivo. Eles não ficam ali tentando convencer a mulher de nada. A assistência multidisciplinar vê se é uma decisão de fato, psicólogos, assistentes sociais, etc., da mulher e dá andamento a esse processo. Então, acho que isso que é importante ficar muito claro. A mulher que está passando por isso não precisa ficar com medo por conta da divulgação desse caso. Esse caso é absolutamente fora da curva e haverá consequências jurídicas, penais, cíveis e administrativas. Eu acho muito difícil, por exemplo, que se a enfermeira fez de fato o que foi relatado, ela continue tendo autorização para praticar a enfermagem. Ela deve ser suspensa ou ter o registro cassado pelo Conselho Federal de Enfermagem.